Na faixa de hoje, direto do Centro de Referência da Dança, com Yaskara Manzini, coreógrafa da comissão de frente da X9 Paulistana. Tudo bem, Yaskara? Tudo. Nossa, prazer estar aqui com vocês. Tudo nosso. E nesse lugar assim que tem muita história da minha vida aqui nesse espaço. Você que indicou o local pra gente, ele é importante pra você? É, porque esse espaço, ele foi o espaço da Escola de Bailado do Teatro Municipal, onde se deu minha primeira formação em dança, né? Dos 7 aos 15 anos de idade. E aí, depois de 30 anos que eu me formei, a Escola de Dança do Teatro Municipal foi para a Praça das Artes. E o secretário de Cultura, Juca Ferreira, na época, ele foi transformar esse espaço no centro de referência da dança da cidade de São Paulo. E eu fui convidada para fazer a implantação do centro de referência da dança. Então, retornar nesse espaço que lembra a minha infância, que tem uma importância muito grande na minha formação como bailarina, como pessoa, como cidadã, né? Pensar a cidade, a política da cidade, o retorno que a gente dá politicamente para a cidade foi muito importante. E eu pude ter a oportunidade de fazer o resgate da história dos primeiros professores que deram aula aqui. Então, todas as salas de aula têm o nome dos professores desse espaço, os primeiros professores desde a década de 1940, e muitos deles foram meus professores, né? Hoje estão aí com 80 e poucos anos, 90 anos, os que ainda estão vivos, né? Legal. Fala pra mim como é que você chega no carnaval, como é que começa essa paixão? Ai, nossa, a paixão do carnaval, ela veio bem posterior, porque como eu tive uma formação de balé clássico, eu tinha um olhar um tanto elitizado também, que foi sendo desconstruído à medida que eu fui me tornando mulher, né? E sempre tive um viés político muito forte. Então eu fazia parte daquela turma que a gente hoje critica muito, que falava: carnaval aliena, carnaval não serve para nada, a gente tem que investir dinheiro em educação, a gente tem que investir dinheiro em saúde, porque isso daí eu não levo as pessoas a nada. E era essa a minha relação com o carnaval. Como eu tinha essa relação política, eu militava numa organização não governamental na zona norte da cidade, que era o polo cultural da zona norte. E a gente reivindicava poder trabalhar do lado de lá do Rio Tietê. E em 2000, nós fomos convidados a assistir a apoteose no Anhembi. E eu fui relutante, né? Ai, não... Gente, vai ser muito chato, aquele bum, 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 bum. Ah, mas vocês vão estar no camarote XYZ. Ah, então tá, e tem um uísque, que bom, então pelo menos vai ser divertido, né? Eu vou poder beber um pouquinho. E aí, quando eu comecei a me dar conta das comissões de frente, dos casais, aquilo foi me afetando. Porque eu comecei a localizar uma dança que ela tinha uma potência, uma verdade, que era muito diferente da dança que eu via nos palcos, da dança da qual eu vinha também, né? Da dança que as minhas colegas que tinham academia faziam com seus alunos. E eu saí muito mexida do sambódromo, né? Falei, puxa, um dia eu quero dançar numa comissão de frente. E ok, como eu sou bailarina, minha vida é dentro da dança, né? Eu vivo de dança, eu vivo de dar aula de dança, de fazer coreografia. Eu era diretora assistente da companhia de balé de dança negra da UMES, da União Municipal dos Estudantes Secundaristas. E quando a gente foi montar o espetáculo, precisava de uma cantora. E aí um chamou outro, chamou outro, chamou outro, chamou outro, e chegou a Duda Ribeiro. Aí a Duda cantava no espetáculo. Quando estava acabando a temporada, no final do ano, ela falou: Yaskara, você não quer levar seu currículo lá no Camisa? Porque o coreógrafo de lá saiu, eu acho que você tem tudo a ver, né? Eu, oba, vamos lá. Aí peguei meu currículo, botei embaixo do braço e fui fazer uma reunião. Um pouco amedrontada, meio, né? Nunca tinha entrado no barracão de uma escola. A reunião primeira não foi com a Magali, foi com o Reginaldo. Aí eu fui ver um ambiente que tinha uma relação com a cultura africana no Brasil, com orixás.
Aí eu fui relaxando. O Reginaldo fez a entrevista comigo e falou, daqui uma semana a gente te dá a resposta, porque a Magali não tá, não sei o que e tal. Aí uma semana depois, olha, 23 de fevereiro você tá pisando na avenida, né? Mas isso foi, sei lá, 27 de dezembro, né? E assim, primeira experiência dentro do carnaval, numa escola de samba muito tradicional, né? Uma das escolas mais antigas de São Paulo. E completamente ignorante da cultura de samba. Então, quando você me pergunta como é que eu fui me apaixonando pelo carnaval, foi exatamente nessas fricções, assim, nesses embates, porque eu vinha desse lugar aqui, né, com bailarinos, com pessoas que pensavam a dança de uma maneira muito diferente dessa dança do carnaval, que é uma dança que está ligada com a comunidade, com a raiz, com a sua ancestralidade. Então eu fui me apaixonando aos poucos, até como maneira de conseguir entender e de sobreviver dentro da escola de samba. Isso foi me abrindo o lugar do afeto, assim, da paixão, do amor, né? Em 2006, acho que 2006, você participa da coreografia do Camisa, né? Sim. Foi a primeira vez que você participou? Não, eu participei em 2004 também. Como que é isso? Porque a gente vê hoje o coreógrafo lá na frente ali, e aí você estava junto. É uma experiência muito difícil e muito delicada. Eu entrei, meu primeiro carnaval foi em 2001, só em 2004 eu entrei, e depois 2006... Porque em 2004 a gente falava do aniversário da cidade de São Paulo e o enredo do Camisa era autorreferente. E aí a ideia do Armando era que houvesse uma fada do tempo que trouxesse os títulos ganhos pelo Camisa Verde para a Avenida. E aí eu pensei na questão do balé romântico, né? Porque o romantismo na dança, ele vem com o sapato de ponta exatamente para dar um ar sobrenatural, né, para as bailarinas. E eu falei, puxa, a fada é um ser sobrenatural. E aí me interessou fazer a fada com sapatilhas de ponta para criar esse lugar mesmo dessa fada que vem no tempo e no espaço. E depois em 2006, por conta dos rituais mesmo de Dioniso, onde as pessoas eram sacrificadas, né? E eram as mênades e os bacantes, né? E aí eu fazia junto. Mas enquanto estrutura de trabalho é muito difícil, porque você tem que desligar do pensamento da diretora, da coreógrafa, e você tem que deixar para o seu harmonia, ter uma confiança total nele de que ele vai saber conduzir você. E também desligar dessa visão do ai, você errou, ai, tá certo, ai, podia estar um pouquinho para frente, podia dar um pouquinho para trás. Tem que pensar em você numa outra relação de conjunto. Então eu fiz 2 vezes, sou muito grata, uma experiência incrível, mas eu não repito não, só em caso muito necessário. Eu vi numa história de que você estava pensando em se aposentar e a X9 te chama. Foi isso Como mesmo. Que é isso? Aí eu estava já há 11 anos no Camisa Verde e a gente da arte sempre quer outras coisas, quer mais e tal. E já tinha ali um lugar que estava, como a gente diz, deteriorado mesmo das relações, né? Tanto da equipe quanto com a relação à diretoria, porque já não era mais a Magali que estava ali, já tinham passado várias direções. E aí, inclusive, ideologicamente não combinava comigo. E beleza, eu falei, tá, vou pensar, mas acho que eu vou parar, vou encerrar, já estou fazendo meu doutorado em carnaval, tá de bom tamanho. Daí me ligou com o Rodrigo Cadete, né? E assim, e ao mesmo tempo eu sempre tive um pezinho na X9. Quando tinha acesso de comissão de frente na X9, eu falava, essa é a minha segunda casa, a primeira é o Camisa, a segunda é a X9. Porque é parada inglesa, eu moro ali em Santana, então esse sentido de comunidade era mais forte para mim na parada inglesa, né? Encontrar as pessoas no supermercado, na farmácia, no metrô, diferente do Camisa, que estava lá mais para Barra Funda, né? Do outro lado do Rio. E aí o Rodrigo Cadete me ligou e falou, e aí, como é que você tá? Aquela conversa toda, né?
Falei, ai, tô cansada de carnaval, eu vou me aposentar. Ai, olha, tem certeza? Eu falei, eu acho que sim. E se eu falar pra você que a gente lá na X9 tava precisando de alguém e queria alguém que tivesse esse seu perfil pra lidar com a comunidade? A gente quer uma comissão de comunidade, não mais uma comissão de academia de balé. Aí eu falei, eu acho que eu vou deixar minha aposentadoria para mais tarde. E aí tive uma reunião incrível com o presidente Gaspar, que era o presidente na época, né? E já estou indo para acho que o meu 8º ou 9º ano de X9. Na X9, em 2014, pegou uma chuva. Ai, foi. A chuva. E depois, em 2016, teve o elemento cênico, a gente chama de elemento cênico. Como é que você fala, no momento daquele, o que falar para o componente? Como é que você conseguiu levar esses desfiles, essas coreografias ali? O que passou pela sua cabeça? Você está liderando um grupo, como que é aquela situação? Bom, o desfile da chuva foi assim, usando uma gíria zicado desde o começo. Eu entrei na avenida já sabendo que ia ser um desfile muito difícil, não só por conta da chuva, porque eu mal enxergava o componente que estava a distância minha dessa parede, de tanto que chovia. Minha lente de contato entrou, aí tive que tirar, quebrou o salto do meu sapato, o meu adereço de cabeça não parava, você prendia e fazia assim, parecia coisa de magia, assim, você falava, meu, tem uma força sobrenatural aí. E aí o que eu falei para os componentes, que a gente já sabia, que a pista estava muito lisa, então que tinha que ter muito cuidado. Então, pra gente que conhecia a coreografia, a gente percebe que a coreografia está toda exata, a gente não perde essa dimensão da coesão e da coerência coreográfica, né, da estrutura, mas ela está sempre com um delay em relação à música. E é legal que está todo mundo junto no delay em relação à música. E a gente tinha um comando, que era, as roupas eram em LED, né, e que não, se um pagasse, tinha que pagar tudo. E aí, como é que faz? E aí já era o André, o presidente da escola. Aí falou, cria um sinal. Eu falei, tá bom, gente, se eu sair rodando na avenida que nem uma maluca, já sabe que tem que apagar o LED. Aí tô eu lá conduzindo, aí eu olhei uma coxa apagada. Eu falei, tá apagada mesmo, tá. Aí eu comecei a girar. Aí fui vendo assim, a energia do grupo fazendo, tipo, que droga, né? O LED não deu certo. Mas a gente foi bacana. Foi menos difícil do que o desfile de 2016, porque o desfile de 2016 tinha dado já muito problema com a Oca, né? E não foi em relação ao fazer cênico, mas a estrutura de montagem. Quando eu falo que as escolas têm que olhar para os elementos cênicos como um outro componente na avenida, teve muito a ver com isso nesse desfile. E aí as pessoas que iam manipular de dentro a Oca, não sei por que cargas d'água, compraram a passagem para elas voltarem para Parintins no dia do desfile. Então quem entrou para fazer isso foi gente que não estava acostumado, não sabia coreografia, enfim, e aí foi aquilo que a gente viu, né? Aí, e o meu grupo sabe que quando eu faço aquele sorrisão assim, tipo, que algo deu errado e que eu tô segurando o refrão. E aí era o que eu fazia, assim, eu olhava pro público, tipo, não tá acontecendo nada, gente, tá tudo maravilhoso. E eu olhava para trás e falava, meu Deus, virou 100 metros raso a coreografia, né? E a equipe segurando o refrão e vamos lá, vamos até o final, como se fosse a coisa mais natural, a Oca batendo e volta, aí o carro que quebra, porque eu lá na frente ainda vi o carro quebrar. Né? Pois é. Foi um desfile assim bem pesado, né? Tanto é que virou meme a Oca, né? Me diverti muito, os sambistas da depressão, né? Sim. Nossa, quando eu vi lá, o que é pior? Sexta-feira 13 ou a Oca da X9? Ai, gente, com certeza é a Oca da X9. E assim, pra gente era um desfile muito esperado, tinha um samba lindo, a escola tava linda, a escola, eu conheço uma pessoa da harmonia que falou que a escola nunca montou tão rápido com o desfile. E mesmo enquanto proposta de comissão de frente, né? Porque na minha tese de doutorado eu defendo que não existe interpretação no sentido teatral na avenida.
Porque pela própria estrutura do carnaval não tem esse lugar do psicológico, de você construir um personagem e tal, mas que você cria como se fossem máscaras que você traz para o corpo e entra para a avenida. E esse desfile, em especial, eu trabalhei com a questão da interpretação, porque não tinha como, era um drama, né? E aí a Naruna Costa, que é uma diretora premiadíssima de teatro, que é artista da Rede Globo, veio fazer a Iaçá, né? Porque tinha aquela carga da criança assassinada, da dor dessa mãe que perde um filho. Então, e assim, foi marcante. A gente ensaiava, todo mundo chorava, quem assistia e tal. E aí, quando foi aquela tragédia no desfile, eu falei, nossa... Enfim, foi o que tinha que ser. A gente tinha algum aprendizado ali. Falando em marcante, a comissão de frente desse ano, de 2019, ela é marcante. Pelo menos para mim ela foi muito marcante, porque conta a história dos orixás. E depois que eu vi na avenida no ensaio técnico, na verdade a escola toda estava emocionante, né? E aí com aquela abertura, e depois eu lendo toda a história, aquilo é de uma sutileza, de uma delicadeza, Yáscara. Como é que chega aquilo? Aquela coisa do Xangô, com a Yansan, nossa, deixa você falar. Foi um presente, né, essa comissão de frente. Desde o primeiro momento, quando o Amarildo apresentou a ideia, e ao mesmo tempo eu tinha uma preocupação muito grande, porque eu não estava falando de algo que está aí, mas eu estava falando de uma pessoa, eu estava falando de uma pessoa que ela enfrentou situações muito difíceis, que ela ainda está se recuperando, e eu ficava tentando imaginar de onde vem essa força. Então, e eu sou da religião, né? Eu sou de religião africana. E foi a primeira vez que eu fiz uma coreografia ligada também às questões afro-religiosas e trabalhando com dança afro-brasileira, que é minha linha de pesquisa já há mais de 20 anos, né? E, enfim, então já tinham alguns elementos que eram dados. A gente já sabia que o Arlindo era Xangô, a Babi que era de Oiá Yansan e porta-bandeira. E aí vem essa coisa, puxa, mas tem o giro produz vento, Yansan é rainha do vento, né, dona do vento. Então aí essa personagem foi construída nesse lugar. Aí tinham os babalaôs e os babalorixás, que era uma homenagem à tradição mesmo, à religiosidade. Exu, Odara, que vem na frente, que é o Exu da beleza, é o Exu que traz as coisas boas para a vida da gente. Oxum, que era a mãe de Arlindo Cruz, que a mãe dele é desse orixá, então eram os orixás principais que a gente tinha. E aí tinha a coisa da morte, e eu falei, mas será que é a morte? Aí me veio a ideia dos ajoguns, né, que são energias ruins que permeiam a nossa humanidade. Eles estão aqui para nos transformar em felizes, né? E eu pensava, o que mantém o Arlindo, o que fez o Arlindo dar a volta por cima? E aí eu fui percebendo que era o amor e a estrutura da família. O amor da Babi em relação ao Arlindo era uma coisa assim, que só quem está perto para perceber. E aí a coreografia foi fluindo com o maior respeito em relação à porteira para dentro, como a gente diz, né, que é a questão religiosa e que cabe à fé. E como trazer esses orixás de uma maneira mais humanizada, né? Não tão, porque eu vejo muito isso e eu critico muito quando ele vem de uma maneira folclorizada, né? Mas como é trazer essa energia como nossos ancestrais, como energia que nós trazemos no nosso cotidiano. E para mim, assim, a minha nota 10 foi no ensaio técnico, quando a Babi veio junto e aí ela ligou pro Arlindo, fiquei emocionada. E ela falava, pai, pai, olha a gente. Então, foi a minha nota 10. Espera um pouquinho. Que aquilo que não chega, né, nas pessoas, né, que são as coisas de bastidores. E foi assim, foi muito lindo. E aí é bem legal porque Orixá, Oiá Yansan, ela é representada pelas borboletas também, né? E quando a gente entrou na avenida, as borboletas vieram com a gente. Bem bacana. Nossa! Yáscara, eu vou te presentear com o Anuário do Carnaval.
que é uma revista que tem os principais destaques do Carnaval de São Paulo, e aqui está o resumo de todos os desfiles da Escola do Especial e do Acesso, e tem uma foto da sua comissão de frente. Ai, que linda! Nossa, o Yansan e Xangô reverenciando a sua esposa e o seu pavilhão. Coisa linda! Muito obrigada, muito obrigada. Ai, lindo, lindo. Material muito lindo mesmo. Nossa! Me fala o perfil desse seu, eu chamo de bailarino da comissão de frente, esses seus 20 anos mudou. Você conta a história de um carteiro, aí você tem os métodos de da pessoa ficar 20 minutos cantando. Sim. Me fala um pouco disso. É ligado um pouco esse treinamento, ele vem em função do carnaval. A gente precisa ter muito condicionamento físico, né? E lá em 2001, né, a gente tinha que cantar. E eu acho que uma das diferenças entre você estar na cena, no teatro, mesmo que seja teatro musical, com o carnaval, é essa repetição do que você está cantando e o tempo inteiro estar cantando. Então, a voz, ela se torna um elemento coreográfico, né? Pensando a voz como um movimento, porque ressoa pulmão e vai ressoando os teus órgãos. Então, para você montar a coreografia, quando você monta a coreografia pensando na maneira com que você está cantando, vai te construir um corpo diferente de um corpo se você estiver mudo. Então, esse tipo de treinamento de correr 20 minutos cantando samba enredo é para começar a acionar esses lugares, né? Tem outros treinamentos que eu dou que são para ficar completamente imóvel, para você encontrar um estado de presença e aprender a limpar a mente dos teus problemas, do futuro e do passado. Tem exercícios onde um componente xinga o outro e você não pode perder o seu foco de atenção, porque você está na pista, o que mais aparece é a gente chamando. Então, como é que você começa a criar um estado de concentração tão grande que, independente do que aconteça, você mantém essa coesão do grupo? Por isso que, apesar da chuva, apesar do desastre da Oca, a gente mantém uma coesão de grupo, né? Porque tem um treinamento que ele não é só o como eu vou dançar, mas que está ligado a como eu estar nesse espaço, abrindo desfile para minha comunidade, né? Não é, pra gente não é só estar ali dançando e se exibindo, mas tem uma função que é dar ritmo no desfile, que é ter ligação com quem vem depois, é estar abrindo espaço para essas pessoas que são a nossa comunidade, senão não tem sentido. A ideia do faixa amarela do carnaval, do Na Faixa, é que tem aquela faixa amarela na EBI. Sim. E eu costumo dizer que aquela faixa decide as nossas vidas. Você está aí 20 anos abrindo a vida das pessoas. Eu queria que você me dissesse um grande momento seu. Nossa, gente, 20 anos tem muitos grandes momentos, né? Mas acho que assim, quando eu entrei no carnaval, eu não tinha dimensão do que era o carnaval, como eu falei, né? Assim, eu vinha de um universo muito fora e eu também não sabia nem que era camisa verde. Você imagina uma pessoa completamente ignorante da cultura entrar no camisa verde. A Magali, assim, talvez ela tenha visto em mim algo que nem eu soubesse, que alguma qualidade que eu tinha, né? Uma qualidade sambista que eu tinha, que estava ali, que não era latente naquele momento, mas ela conseguiu enxergar. A Duda, né, não fazer esse convite. E eu só me dei conta a hora do dia do desfile, que eu estava na frente, e aí a voz do Zulu anunciando, aí tocou a sirene, abri o portão, eu vi a faixa, aí eu vi aquele nada na minha frente e a gente enxerga e não enxerga as pessoas, mas você sente a pulsação delas, né? Falei, nossa, é de verdade, olha isso, essa energia, esse lugar. Tem que dar certo, não tem outra opção que não seja dar certo, né? Mas ao mesmo tempo me invadiu assim um medo do desconhecido, né?
E aí eu lembrei de um mito dos orixás, que quando foi criado o Aie, essa dimensão que a gente vive, eles vieram preenchendo um espaço que era vazio, né? Então eu lembrei desse mito e falei, bom, é isso, a gente está aqui para preencher esse espaço vazio e para trazer uma criação para esse universo, né? Dar forma para algo nesse mundo. E assim prossigo, pisando com o maior respeito, reverenciando essa pista, jogando minhas moedinhas, pagando a dona da festa, né? E vamos, que atrás da gente vem abrir alas, né? Não atropela. Muito bem, Yaskara, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, foi uma aula, foi um prazer, uma delícia. Ai, muito obrigado nossa, mesmo. Eu que agradeço. Gente, Na Faixa fica por aqui. Aguarde o próximo convidado, Faixa Amarela do Carnaval, a emoção que transcende a avenida. Que delícia, Yaskara! Nossa, que delícia, que ótimo! Na faixa de hoje, aqui no Centro de Referência da Dança, com a coreógrafa da comissão da X9, comissão de frente. Na faixa de hoje, no centro... de novo. Você tá vendo aqui? É aqui, né?